Você aí já ouviu falar de Hegel, mas tem medo de encarar esse monstro sagrado do idealismo alemão? Se você viu o nosso último episódio, você viu que a gente tratou um pouquinho do jovem Hegel. Nesse daqui agora, a gente vai falar sobre o Hegel maduro, o Hegel que vai abandonar essa noção de que a religião por si pode ser tratada de maneira sentimental e intuitiva, e vai aí começar a lançar umas críticas ao Jacob, ao Schleiermacher, e discutir a religião de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista mais reflexivo e abstrato. Então, se você se interessa por filosofia da religião, quer ver o que o Monstro Sagrado disse sobre isso, é só acompanhar o episódio de hoje. Se o jovem Hegel acreditava que era impossível subordinar a filosofia à religião e tinha essa pegada mais teológica, né, o Hegel maduro, né, o Hegel ali da fenomenologia do espírito, o Hegel mais desenvolvido, ele vai produzir outro caminho, né? Produzir um caminho onde a filosofia ou a sua produção filosófica vai estar um pouquinho mais descolada dessa dimensão teológica, né? Que vai estar sempre presente ali na vida do Hegel. Só que isso não quer dizer que ele vai abandonar aquela questão, né, da relação entre o finito e o infinito, que é a questão fundamental para ele, né? Então ele vai continuar investigando essa relação entre finito e infinito, agora de maneira mais filosófica e teológica, porque ele acredita que o finito nada mais é do que um momento, né, um vislumbre, um autêntico passar de tempo do infinito. Então ele vai tentar explicar essa relação entre finito e infinito agora de maneira filosófica. Dessa forma, o Hegel vai tentar estabelecer de que maneira finito e infinito são interdependentes, ou seja, eles são contrários, mas eles não são contraditórios. E ao fazer isso, ele cria uma filosofia bem complexa. E, segundo o Luiz Felipe, que foi que me explicou isso e finalmente me fez entender, qual que é a questão aqui? Muitas vezes, ao tentar entender nas aulas, nos manuais de filosofia, as pessoas fazem um salto dos maiores nomes da filosofia. Então, Kant direto por Hegel. Não é que os outros filósofos no meio não fossem grandes filósofos, mas, por exemplo, você vai fazer um livro de história da filosofia só, igual aquele do Will Durant. Você não tem tempo de cobrir todo mundo. Então, esse salto acaba criando essa ideia, essa imagem de que o Hegel é doido, que as coisas que ele escreve não dá para entender. Na verdade, existe todo um percurso dialógico que começa no Kant, vai passar pelos filósofos, entre ele e Hegel, e o Hegel é justamente a culminância desse debate que começou com Kant e foi passando ali no meio pelo Fichte, Hölderlin, coisa e tal. Mas como estudamos com nossos professores, né, Luiz Dreia e Humberto Schubert, para você entender o que acontece no idealismo alemão, você não pode fazer esse salto que o Pedro comentou. Você tem que compreender que o idealismo alemão é um tipo de constelação, né? E uma constelação não se faz com uma estrela apenas, a constelação é um conjunto de estrelas, de figuras, e entre essas figuras está, esse que você falou, Fichte, Schelling, Hölderlin, Schiller para alguns, Goethe para outros. Então, para você entender esse processo inteiro, você precisa, né, estudar esses autores. Então Hegel, na verdade, ele faz uma grande síntese. Seria um pouco parecido, Pedro, com o que Platão fez lá com Parmênides, Heráclito, Sócrates, sofista, de fazer uma grande síntese disso. É exatamente isso que Hegel faz com o idealismo alemão. Então muitas de suas ideias estão presentes, foram coletadas, né, de outros autores que estavam ali no seu arredor. Exatamente. Muitas vezes isso gera uma leitura deficitária, né? E tudo bem o meu aluno de ensino básico não saber, mas às vezes as pessoas estudam por anos o autor e não tem esse cuidado. Então até o Humberto falava também do Aristóteles. As pessoas às vezes leem o Aristóteles como separado do Platão e do Sócrates, quando claramente tem várias continuidades. Ali existe um debate, mas também existem várias continuidades. Um exemplo do que o Pedro está falando é que o Hegel usa muito essa relação entre finito e infinito. E muito dessa nomenclatura que ele está se utilizando aí, ele está tirando de Schelling, né? O Schelling lá na teoria da identidade, ele vai afirmar que a identidade ocorre mesmo na diferença. Então, ele vai estabelecer e vai começar esse processo, né, de discussão entre o finito e o infinito. Como o Pedro até falou, né, eles não são contraditórios, eles são às vezes contrários, mas não contraditórios. É exatamente isso, quer dizer, finito e infinito parecem duas coisas totalmente separadas, mas o que o Schelling e o Hegel vão fazer é mostrar que elas são duas coisas, muitas das vezes, identificadas também. Então, existe identidade na diferença, existe diferença na identidade. Numa planta, por exemplo, a gente tem um longo processo da semente até o fruto de negação, refutação e diferença. O broto, por exemplo, é a negação da semente, é a morte da semente enquanto semente e se tornando uma coisa nova. Da mesma forma, lá no final, o fruto é a negação da flor, que vai deixar de ser e vai se tornar outra coisa.
Ainda assim que essas etapas sejam processos de negação, a semente é negada e se torna broto, toda essa sequência de negação, refutação e diferenciação faz parte de uma única unidade, que é a ideia da planta. E esse processo de diferença e identidade, que vale para a planta, uma coisa tão simples, vale também para o absoluto. O absoluto para Hegel é o pensamento que pensa em si mesmo. Ele é o sujeito autoconsciente, ele é o espírito que acompanha tudo. E aí, desse modo, né, o absoluto, ou Deus, não seria, né, um problema metafísico que ocorre ao ser humano. Ele seria muito mais uma questão ontológica, né, de fundação da própria realidade, do próprio ser. Mas não só isso, ele é uma questão epistemológica também, na medida em que tem a ver com todo o conhecimento que é possível, né, ocorrer à própria consciência. Então, o absoluto seria essa compreensão tanto da realidade, né, a qual todos nós estamos inseridos, quanto da possibilidade da nossa consciência de lidar com essa realidade. Então, é isso que se está chamando de absoluto, é essa concepção da consciência frente ao universo, frente ao ser, que está se chamando de absoluto. E isso é curioso porque, assim como tudo que acontece na história são momentos, né, vislumbres do absoluto se desenrolando no tempo, tudo que acontece na consciência também será visto como momentos do absoluto. E é essa ideia, né, do finito no infinito. Então, este momento aqui da consciência, da qual vocês estão participando, de tentativa de compreensão de um autor, ou de qualquer outro vídeo que você tenta compreender um momento histórico, tudo isso é um desenvolvimento e um desdobramento da consciência do absoluto, só que aqui é particularizado em mim, em vocês, no Pedro, e em todos os seres humanos. Então, essa é um pouco a visão metafísica que o Hegel está trazendo, que é metafísica e às vezes teológica também que o Hegel está trazendo para a gente hoje. Seria quase como dizer, né, Pedro, que é um processo de autobiografia do próprio absoluto. Então, o próprio absoluto, ele se revela e pensa a si mesmo, pensa essa própria revelação e reflete sobre essa própria revelação através desses particulares que é a consciência humana, que é a natureza, que é a religião, que é a arte. E a obra que você vai poder ver isso bem é a Fenomenologia do Espírito. É uma obra tranquilíssima de ler, super tranquila, super simples, super fácil. A gente ficou um grupo de estudo de 3 anos para ler 10 páginas. Exatamente. A gente ia pro grupo, era uma vez por semana, a gente ficava a tarde toda lá, e a gente estava acompanhado assim, desses monstros, né? Dréia, Ronaldo, às vezes aparecia Humberto. E assim, você lia um parágrafo, os caras discutiam 2 horas, a gente parava pro café, eu voltava, aí o Ronaldo falava assim, vamos voltar um pouquinho aqui, porque enquanto tomava o café, lembrei aqui de uma questão. Aí voltava, aí o resto da tarde era discutindo essa voltadinha, aí na outra reunião, quando a gente via, a gente tinha andado para trás, de tão difícil que é. Imagino que tenha pessoas que leiam mais rápido, mas assim, o nível de discussão, debate, pontes, né, Rodrigo? Essa constelação que você falou, eles faziam essa constelação sempre. Cada coisa ali, cada desenvolvimento da leitura ali era ligada com várias outras filosofias, outras obras. Então foi realmente uma experiência interessante, apesar de não ter sido produtiva, né? No sentido de passar páginas do livro. Mas dali saiu o Luiz Felipe, né? Um monstro sagrado aí agora. Tá aí no panteão. E daí saiu também a nossa parca entendimento sobre Hegel, né? Então, Exatamente. alguma coisa a gente conseguiu. Tem gente que não conseguiu nem isso, né? Tem gente que nem consegue entrar no autor. É verdade. Há A gente uma tem pelo menos conquista alguma mínima. coisa. Não, sem brincadeira. Quando eu fiz a seleção que eu tinha que ler o Escrito da Diferença, se não fosse aquele grupo, eu não tinha entendido metade. Aquele grupo e um suporte que o Luiz me deu e deu uma aulinha explicando os outros detalhes. Fazer uns episódios do podcast baseado nele. Mas aquilo ali, cara, é o suprassumo do idealismo alemão. É difícil, assim, de doer. Assim. Então, a grande questão aqui, como o nosso tema é a filosofia da religião, né? Como é que o Hegel vai aplicar essa dialética do absoluto, essa dialética do espírito ao tema, né, da filosofia da religião, que é para ele, né, uma das 3 formas principais do espírito, né? A religião, a filosofia e a arte são as 3 formas do espírito. Então, quando ele for aplicar a forma religião a essa sua dialética do espírito, ele vai falar que a religião ela tem 3 formas do espírito.
Então, a primeira forma do espírito da religião é a chamada, né, assim chamada religião natural, que é a religião dos persas, dos hindus, dos egípcios. No segundo momento é a religião estética, né, dos gregos. E, por fim, a religião revelada, né, do cristianismo. Então, de alguma maneira, o que a gente vai ver agora, né, o Hegel vai mostrar que, assim como o espírito ele se desenvolve em outras áreas, na religião ele também se desenvolveu, de modo que essa dialética apresenta três facetas, né, três caras desse desenvolvimento da nossa consciência do ponto de vista da religião, consciência religiosa. Então, vamos ver o que o Hegel nos apresenta sobre isso. Esse processo de desenvolvimento dialético ele prepara nós, seres humanos, para um momento posterior de uma autoconsciência mais elevada. E se antes o método de conseguir entender isso era a religião, agora é a filosofia que desempenha esse papel. A ideia aqui é reconciliar Deus e o humano na sua identidade, mas sem abrir mão da diferença, certo? Vê se vocês conseguem entender essa situação com o exemplo do Pentecostes, que é o quê? O Espírito Santo é a unidade em Deus. Ele desce sobre os apóstolos e os apóstolos começam a falar nas línguas dos diferentes povos. E aí o que se relata lá? Pô, chega lá no chinês e o apóstolo está falando chinês. Chega lá no persa e o apóstolo está falando farsi. Chega lá no grego, o apóstolo está falando grego. Qual que é a ideia aqui? Olha, vamos reconciliar vocês. Aqui é uma ideia religiosa, mas é para vocês entenderem a ideia de unidade e diferença. Vamos reconciliar vocês nessa unidade com Deus, Espírito Santo, mas você tem aí a sua diferença. Cada um fala a sua língua, cada um é um povo. Faz sentido, Rodrigo? Faz sentido. Essa é a ideia, né? Que foi preservada a diferença, mas a unidade está estabelecida, né? A conexão está estabelecida. Mas isso é curioso, Pedro, porque o primeiro esforço do Hegel, como a gente vai ver aqui, é ele tentar produzir, né, essa unificação. Ele achava que a religião era a dimensão unificadora por excelência. Então é ela que fazia nessa relação finito e infinito. Muito parecido com o nosso episódio de Schleiermacher, né? Que a experiência religiosa ela é essa dimensão, não importa a religião, ela é a dimensão unificadora, né? E, só que aí o que acontece? Quando o Hegel maduro começa a refletir sobre isso, ele começa a migrar dessa noção de que a experiência religiosa é a grande expressão de finito e infinito para a experiência da autoconsciência, né? Para a experiência da unificação do pensamento. Então ele acha que a fenomenologia do espírito, ou a filosofia, essa outra faceta do absoluto, é que vai ser a grande, digamos assim, ferramenta unificadora de finito e infinito. Né? Então é justamente na consciência, na filosofia, que você percebe que há somente um Deus. Né? E esse Deus é o absoluto. Então você na religião você ainda permanece nesse problema, digamos assim, né? Que o Hegel Maduro acha, das diferentes religiões. Você só consegue unificar isso no conceito, na consciência. E o fenômeno dialético de desenvolvimento da nossa consciência possui momentos de desvelamento absoluto. E o Hegel chama esses momentos de sentimento, intuição e representação. O problema do sentimento, talvez aqui uma crítica para o Schleiermacher, é que ele é mutável, né? Ele é acidental. Ele é extremamente subjetivo. A intuição, ela já é melhor um pouquinho, ela é um pouco mais objetiva, mas ela ainda separa o objeto intuído daquele que está intuindo. E essa cisão, ela é profunda demais para servir como um verdadeiro vislumbre do absoluto. E é aí que entra a representação como conciliação dessa divisão e como englobando esses outros momentos dentro dela, porque vai pegar tanto essa diretiva subjetiva quanto essa cisão e vai superar. Aí a representação vai levar a gente para o verdadeiro saber, não é uma mera intuição, um mero sentimento de Deus, mas uma coisa mais profunda. Então o que o Hegel está dizendo aqui, né, Pedro, é basicamente a religião tem que nos levar à filosofia da religião. Quer dizer, essa parte mais subjetiva, sentimental, tem que nos levar à parte mais reflexiva e objetiva. Então esse que é o ponto que o Hegel está chamando a atenção aqui. A gente só vai conseguir alcançar o universal, o essencial, o substancial, se a gente for para o lado da filosofia da religião, se a gente for para a ideia da autoconsciência do absoluto através, né, desse processo de pensar o ser humano. Então, a mente humana ela tem que seguir, ela é guiada para isso, para esse processo acontecer. Por isso, ele está chamando a atenção para essa dialética, né, dos três momentos da religião, finalizando no momento da representação, que é um momento mais reflexivo e objetivo, como a gente vai olhar aí adiante. Mas, de novo, né, eu não quero que com isso vocês pensem, né, que o ser humano, então, que faz esse processo, né, o ser humano é o protagonista do rolê aqui e vai fazer vai migrar da religião para a filosofia da religião.
Isso não é uma ação humana no sentido de, como que eu posso colocar, simplesmente uma inventividade humana. Isso é um reflexo, né, um momento do próprio absoluto. Então, essa é a ideia, né, de que o absoluto ele conduz a história, o fio da história é dado pelo absoluto, e algumas pessoas veem nisso, né, falta de liberdade, que o ser humano seria só um executor dessa dimensão do absoluto. E tem essa polêmica, né, Pedro? Alguns acham que é isso, alguns acham que não é. O fato é quase como no Tolkien, né, Pedro, lá no Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, existe uma briga entre Melkor e o Ilúvatar. Melkor tenta se rebelar, mas Ilúvatar, que é o absoluto daquela cosmologia, ele já deu o tom do que vai acontecer, e o bem, ele é uma força que está em tudo que existe, em tudo que acontece. Ele vai se desdobrando. Então, isso não quer dizer que as pessoas não têm liberdade, tanto é que elas podem se virar tanto para Melkor quanto para o bem. Mas meio que o tom do que vai, da direção das coisas, já está meio que estabelecido. É mais ou menos isso aqui. Então, uma vez que o absoluto é o absoluto, e uma vez que o absoluto é a consciência, essa consciência vai se desenvolver e vai chegar no absoluto. Então, passar pelo momento religioso, sentimental, é um passo inescapável. E chegar no passo reflexivo também é inescapável. Então, é um pouco essa a ideia que está presente aqui. A mente humana vai ser levada a isso, quer ela queira, quer não, porque é um desenvolvimento. Assim como uma semente vira planta, a consciência humana vai chegar no momento reflexivo. Então a ideia é que a religião, ainda que ela seja uma ação da consciência humana, ela é originada de uma ação divina. Então é Deus que causa a consciência humana a criar esse processo de conhecimento de Deus. Então ela é justamente o ponto de encontro entre Deus e ser humano. Do outro lado, a gente tem a filosofia da religião, que é essa tentativa de um conhecimento racional, científico no sentido mais antigo do termo, de Deus. É a possibilidade de experimentar Deus no nível cognitivo. E aí, a partir disso, a gente pode fazer a seguinte diferenciação dentro de Hegel. Existem, então, dois caminhos que levam a Deus, levam ao absoluto. Um é o caminho especulativo e o outro é o caminho empírico. O que isso quer dizer, Rodrigo? Caminho empírico. Pois é, o caminho empírico é o mais assim acessível a nós, né? Porque ele não é abstrato, ele não é reflexivo, então ele é mais imediato. Então é quando a gente fala de Deus com qualquer pessoa, em geral essa pessoa vai fazer o quê? Ou ela vai defender que acredita em Deus, vai se mostrar ateísta, ou ela vai se dizer ateia e que vai negar Deus. Então é esse primeiro conceito de Deus que está aí nesse âmbito empírico, cabível de ser negado ou de ser afirmado. Então esse é o primeiro e mais imediato, digamos assim, contato que nós temos com o conceito de Deus. Qual que é o grande problema do empírico, Pedro? É que ele não responde à pergunta fundamental, né? O que é Deus? Ele só fala, ele só trata desse relacionamento, né, da consciência com Deus, esse relacionamento ou de afirmação, ou de negação, ou de aproximação, ou de afastamento de Deus. Então, ele não está lidando, né, com o problema em si, né? É o que é Deus. A certeza imediata empírica, ela não leva a gente a ter um conceito concreto de Deus. Então, sem um conceito determinado, sem um conceito concreto, a gente não está conhecendo, realmente conhecendo, verdadeiramente conhecendo Deus. Essa é uma crítica ao Schleiermacher e ao Jacob, essa insuficiência do empírico, que eles diziam que era um caminho razoável para se chegar a Deus. E aí que seria justamente o contrário, eles defendiam que era a razão que era insuficiente para capturar Deus, e esse caminho do sentimento. O Jacob trabalha com o sentimento ou outro termo? Não sei, mas o que você falou é verdadeiro, né? A ideia de que a razão ela é um instrumento falível e fraco e frágil, incapaz de capturar Deus, né? Então, tá nessa linha. Não sei qual é o conceito que ele usa, mas a linha é essa mesmo. Então, eles defendiam que a razão era suficiente para explicar Deus, você precisava de outro recurso. O Hegel fala ao contrário. É justamente essa dimensão empírica que vocês estão usando aí, chamando por outros nomes, que é deficitária. No fim, me parece, Pedro, não sei se você concorda, que é uma crítica ao fideísmo de qualquer autor, né? Não só esses dois anos mais imediatos a ele, né? Mas assim, qualquer autor que ache que a razão não é suficiente para encontrar o absoluto, para falar sobre o absoluto, sobre o desenvolvimento da consciência, que é a fé, que é essa ferramenta ou o sentimento, ele está incorrendo em erro, né? Porque você vai estar sempre limitado a essa visão empírica da religião e da relação entre finito e infinito, da relação com o absoluto. Exatamente. É igual falando do suposto não dualismo dos espíritas, eu não tenho certeza. Mas o Hegel era também um teólogo luterano. E ali no
durante e pós a Reforma Protestante, você tem os luteranos e os reformados, que em muitos aspectos ainda são bem parecidos com o católico nessa dimensão da razão, né, do uso da razão dentro com a fé, vindo com a fé, né, que é a herança escolástica, assim. E depois dali vai começar cada vez mais a surgir movimentos disso que você disse aí, fideísmo, né? Especialmente lá na Alemanha, né, focados nessa coisa do sentimento, da relação direta, pessoal, e não ficar se perguntando questões filosóficas, resolvendo questões teológicas. Então parece que é uma dimensão disso, sim. Qualquer tipo de fideísmo é deficitário. Faz sentido com a lógica do Hegel também, né? Se a consciência vai se afirmar nessa questão reflexiva, então não pode ser a fé mais o sentimento. Tem que ser essa dimensão abstrata, né, da razão, da consciência, que vai lidar com isso, porque a fé e o sentimento não teria, digamos assim, esse afastamento necessário para identificar o processo, tendo em vista que ele é muito mais imediato e muito mais subjetivo, né? E aí, querido espectador, você já ouviu o programa sobre Kant e Schleiermacher? Você está com quem nesse debate entre sentimento e razão? Você acha que o sentimento é suficiente para te fazer transcender e conhecer Deus verdadeiramente como Schleiermacher? Ou ele é insuficiente e você também precisa da razão aí impulsionando esse movimento de tentar conhecer Deus como Hegel? Diz aí o que você acha. Você gostou desse episódio da nossa playlist, né, de filosofia da religião? Curte, compartilha, manda para aquele amigo seu ateu só para sacanear ele, manda para aquele amigo seu muito religioso só para você dar uma fortificada filosófica nele. E é isso aí. Muito bom usar paletó. Eu vou começar a usar para gravar. Maneiro.